Olá a todos, eu me chamo Fernanda Valdomir e agora eu vou apresentar o meu trabalho de iniciação científica intitulado como Avaliação do efeito de diferentes espécies de lactobacilos na função hepática, uma revisão. Eu fui orientada pela professora Iris Maria Fonseca Basso. Então, por que que eu estou estudando a função hepática, né? Por que que eu estou estudando problemas hepáticos? Primeiro, porque eles têm uma grande prevalência em toda a população. Eu trouxe aqui um dado de hepatite alcoólica, mas existem várias outras doenças que acometem o fígado. E é sabido que esse órgão tem um importante impacto no equilíbrio do corpo. Ele é responsável pelo metabolismo, pela excreção de xenobióticos, pela produção de algumas enzimas e proteínas. Então, qualquer problema que afete o fígado tem um grande impacto no nosso corpo. E um parâmetro que tem grande influência nas hepatopatias e no fígado em geral é a microbiota intestinal, que é um conjunto de micro-organismos vivos que colonizam o nosso intestino ali de forma simbiótica, naturalmente. É um conjunto complexo. Alguns autores afirmam que mais de 2.000 bactérias, principalmente bactérias, né, colonizam esse intestino ali. E aí, quando tem alguma diferença aí na composição ou na quantidade desses micro-organismos, dessas bactérias, o intestino entra em desbiose, e aí isso tem um impacto direto em várias funções do nosso organismo, é extremamente importante. Trouxe aqui alguns exemplos. A homeostase corporal, por meio da microbiota, pode modular diabetes, obesidade, dislipidemia, algumas doenças do sistema nervoso central, como Alzheimer e autismo, doenças do próprio trato gastrointestinal, como a colite, a digestão, e o que interessa pra gente é hepatopatias. E por que que o intestino é tão ligado ao fígado, né? Porque por meio da circulação enterohepática, na situação porta-hepática, todo o sangue que sai do intestino passa primeiro pelo fígado antes de cair na corrente sanguínea para o resto do corpo. Então, ele recebe diretamente todo o sangue de lá, advindo de lá, e caso aconteça alguma disfunção no intestino, o fígado vai receber diretamente. Então, vai ter uma influência muito grande. E aí a gente estuda o que é probióticos. Probióticos, então, são micro-organismos vivos, né, que quando ingeridos nas quantidades corretas, vão modular beneficamente as funções do nosso organismo. Trouxe aqui 3 exemplos das bactérias mais utilizadas. Lactobacillus é com certeza o mais famoso deles, e é por isso que ele está sendo estudado nessa revisão. E eles são seguros para consumo. Geralmente, esses lactobacilos eles vêm aí no queijos, em iogurtes, por exemplo. Então, o objetivo dessa revisão é contribuir aí com os conhecimentos que a ingestão de espécies de lactobacilos tem na função hepática e, claro, entender como esses lactobacilos conseguem ajudar. Então, a metodologia foi uma revisão bibliográfica nessas bases de dados, nos últimos 10 anos, né, de 2011 a 2021, artigos escritos em português, inglês e espanhol, e foram apenas adquiridos ensaios clínicos em humanos, com essa chave de busca aí, além de português e inglês para essa metodologia. Com relação aos resultados, inicialmente eu obtive 3.643 materiais, e após as várias etapas de exclusão, eu fiquei com 28 ensaios clínicos que foram utilizados nessa revisão. Com relação à metodologia dos estudos, 20 estudos falaram que eram duplos cegos, um foi cego e 7 deles não tinham dados. E dos 28, 26 deles tinham a informação de que foram randomizados. Com relação à localização dos estudos, eles foram feitos na Europa, na Ásia e na Oceania. Não tem estudos na América e na África, o que é um problema, porque diferentes populações têm diferentes hábitos de vida, diferentes hábitos de alimentação, e isso impacta muito na microbiota. Então, isso aqui pode ser um viés de estudo. E o desenho metodológico. Todos os artigos, eles tiveram um desenho parecido. Então, eles dividiram os voluntários dele em 2 grupos, o grupo experimental e o grupo controle. No grupo experimental, os voluntários, eles recebiam o probiótico. É importante falar que foram quantidades muito diferentes de probióticos, e alguns deles usavam só lactobacilos, alguns associavam diferentes espécies de lactobacilos, outros associavam com outros probióticos, como as bifidobactérias. Então, isso variou bastante. E também tinha o grupo controle, que foi um grupo ou que não recebeu nada, ou recebeu um placebo. E aí foi comparado. E aí, também é importante ressaltar que todos os voluntários desses 28 artigos, todos eles tinham algum tipo de doença hepática, nenhum deles eram voluntários saudáveis. E aí, quais foram os desfechos que foram observados? Teve a melhora da desbiose intestinal. Então, a ingesta de micro-organismos, né, de probiótico, conseguiu restaurar o balanço. Então, diminuir a quantidade de bactérias maléficas e aumentar a quantidade de bactérias benéficas no nosso intestino. Além disso, teve a diminuição da permeabilidade intestinal. Então, as células ficaram mais amarradinhas, impedindo a passagem tanto de bactérias patogênicas quanto de produtos do seu metabolismo, como o LPS. Isso está diretamente ligado aqui à diminuição dos parâmetros inflamatórios, porque se chega menos bactérias, chega menos metabólitos de bactéria no fígado, então ela vai ficar menos inflamada e vai produzir menos parâmetros inflamatórios, como interleucinas e fator de necrose tumoral. E aí ainda teve melhora dos parâmetros da função das enzimas hepáticas e das proteínas. A gente sabe que algumas enzimas hepáticas ficam naturalmente elevadas em doenças hepáticas, como TJ e TGP, e elas foram diminuídas com os probióticos. Além disso, o fígado voltou a ter a sua função normal aqui quando a gente avalia a produção de proteínas hepáticas, como a albumina, que aumentou nesse grupo que recebeu os probióticos. E além disso, uma coisa muito positiva é que não foram observados efeitos diversos significativos aí desses probióticos, mesmo em um amplo tempo de uso. E vale ressaltar que alguns dos medicamentos, como a lactulose, né, utilizados em algumas doenças hepáticas, eles têm um reconhecido efeitos adversos significativos. Então, aqui não teve.
E por fim, então, conclui-se que esses probióticos, o consumo deles foi positivo para indivíduos doentes com hepatopatias, mas não para indivíduos saudáveis, não tem esses dados. Não tiveram efeitos adversos, mesmo em longas datas de tratamento, e são uma alternativa natural e segura para essas hepatopatias. Muito obrigada por ouvir até agora e qualquer dúvida, por favor, entre em contato.